Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, hoje eu estou te escrevendo para poder participar deste canal espetacular que você mantém no YouTube, com histórias fantásticas. E eu fico observando que cada história apresentada nesse seu canal sempre deixa uma lição para cada um de nós, sabe? É por isso que eu digo a você, sem nenhum medo de errar e com a certeza absoluta de que as pessoas todas que te acompanham irão me apoiar. O teu canal ajuda as pessoas. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma tia chamada Verônica e ela vinha sofrendo já com uma certa depressão. Aí eu ensinei para minha tia Verônica. Falei, tia, tem um canal no YouTube, ela nem imaginava como é que entrava no YouTube, eu fiz tudo assim por ela, ensinei a tia Verônica a ter acesso, ensinei como ela deveria entrar no seu canal, e ela se apaixonou. Tem história que ela ouve 2, 3, 4 vezes, ela comenta comigo, ela não sabe ainda compartilhar, mas ela comenta comigo, ela compartilha, mas comentando ao telefone comigo, conversando comigo. Isso tem feito um bem tremendo à minha tia Verônica, que melhorou demais daquele comecinho de depressão que ela estava. E olha, não tenho medo nenhum de dizer que isso tudo a gente deve às histórias que você apresenta. Essa que eu quero contar hoje, Paulinho, é uma história assim, sabe? É uma história que eu vivi muito de perto, porque eu era vizinha da dona Cecília. E eu acompanhei a vida dela, assim, durante grande parte da vida. Eu havia me mudado para ali, já tinha mais ou menos uns 18 anos. Ela já morava lá, naquele bairro, naquela casa há muito tempo. E eu vou contar um pouquinho da história dela, de tudo que eu sei da dona Cecília. A dona Cecília, naquele momento, estava viúva, isso tinha mais ou menos uns 13 anos já. Quando eu cheguei, ela ainda estava casada com o senhor Antônio, era um casal feliz. E quando o seu Antônio faleceu, ela acabou ficando sozinha naquela casa. E foi aí que ela ganhou uma companhia muito especial, um gato muito bonito, era um gato assim, de uma cor indefinida. Para que você tenha uma ideia, a dona Cecília deu o nome ao gato de Torrada. Engraçado, né? E ele atendia a dona Cecília com esse nome Torrada. Era exatamente isso. Dá para definir, vocês entendem a cor de uma torrada? Então, o nome tinha tudo a ver com o gato. Então, a dona Cecília tinha aquele gato Torrada que passou a fazer companhia para ela na viuvez. Sim, alguém haverá de perguntar, mas não tinha ninguém pela dona Cecília. Ela tem um filho de nome Márcio, mas esse rapaz, quando eu conheci a dona Cecília, ele estava estudando fora, diga-se de passagem, tudo isso bancado por ela e o marido, tá? O menino estudava fora, fazia uma faculdade, se não me falha a memória, engenharia. Ele estava se formando engenheiro fora da cidade, mas tudo bancado pelos pais, por ela e pelo seu Antônio, o marido. Esse rapaz, depois que ele se formou, acabou se casando e muito de vez em quando ele aparecia para ver a mãe, mas muito raramente ele surgia por lá. E eu, vizinha de dona Cecília, acompanhava de perto a vida dela. E quantas vezes, naquela coisa ainda do interior, isso ainda existe. Ela vinha com arroz doce que ela havia feito, ela vinha com aquele bolinho de fubá que ela havia feito. Ela me chamava no muro, Yara, ela dava aquele gritinho dela, né? Aquele gritinho que parece que eu estou escutando. Yara, aí eu atendia, já sabia que era a dona Cecília com alguma coisa boa, porque era impressionante. Ela não chamava a gente para nada de ruim, sempre havia no contexto alguma coisa positiva. Era ela,
com um pires ou um pirex com arroz doce, ou então um pão caseiro que ela havia acabado de assar, um pedação daquele bolo de fubá delicioso que só ela sabia fazer, com erva doce, uma verdadeira delícia. Isso tudo para que vocês entendam a amizade dessa senhora, Dona Cecília, para comigo. Impressionante. O tempo foi passando, como passa na vida de todos nós. A Dona Cecília contava já agora os seus 85 anos de idade. E nesses últimos anos, pelo menos 13, sozinha, absolutamente sozinha, ela e Deus, não, e o Torrada. E o Torrada, era impressionante a amizade dela com aquele gato, impressionante. Eu só sei dizer que esse rapaz, o filho dela, chegou um dia na casa da Dona Cecília com uma bela de uma caminhoneta, veio sozinho, não veio com a esposa, não veio com filhos, só ele. Ele veio, mal cumprimentou a gente que é vizinho, que vivia por ali. Eu só sei que ele se apoderou da mãe, Dona Cecília, a colocou dentro da caminhoneta e saíram. E naquele dia eu não imaginava, mas o que ele tinha ido fazer? Ele foi ver um asilo para colocar a Dona Cecília, que chegava aos 87 anos. Levou essa senhora nesse asilo, e isso eu fiquei sabendo porque ela depois me contou, mas isso no dia seguinte. Conversou com os administradores do asilo, e a Dona Cecília acabou aceitando aquela imposição do filho de deixar a casa, porque a casa, segundo o Márcio, eles iriam alugar inicialmente, depois tentar uma venda, isso ia resultar numa renda, essa renda inclusive ajudaria a manter a Dona Cecília lá no asilo. Seria melhor para ela, isso tudo ele convenceu a mãe, seria melhor para ela, porque lá ela não ficaria sozinha, ela teria a companhia dos demais idosos que habitavam o asilo. Tudo isso a Dona Cecília já estava, convencida. E aí a Dona Cecília me disse: "Oh, meu Deus do céu, Dona Yara, a única coisa que está me pegando, é que lá no asilo eles não aceitam torrada. O Torrada não pode ir. Será que a senhora ficaria com o Torrada? A senhora tomaria conta do Torrada para mim?" Eu iria responder o que para Dona Cecília? Eu admirava aquela senhora, eu a amava como vizinha. Ela já tinha me ajudado tantas e tantas vezes. Quantos favores ela já havia feito para mim. O que ela estava me pedindo era tão pouco. Só que eu estava com o coração tocado. Por que aquele filho estava fazendo isso com ela? Se ali, sozinha, eu tinha certeza que ela estava bem, ela estava feliz. Porque agora essa mudança, será que haveria necessidade da renda que aquela casa iria representar alugada? Tudo bem, era uma boa casa. Talvez o aluguel fosse uma coisa que pudesse até fazer alguma diferença, mas iria gastar com o asilo. Outra coisa, por que ele então não pegou a mãe e levou para morar com ele, com a esposa, ela que já estava com seus 87 anos, uma senhora ativa, que não dava trabalho a ninguém? Fiquei com o coração extremamente tocado. E eu só poderia responder para ela o que eu respondi. Ô, Dona Cecília, o Torrada não é problema, ele está aqui. Agora, ele era um gato que a Dona Cecília não prendia. Ele vivia solto na casa dela. A casa da Dona Cecília, como eu já disse, era uma casa grande, com muros. E o Torrada não parava, ele
deitava hora num canto, hora no outro, pulava num muro, pulava para o outro, saía para casa de um vizinho, saía para outro, andava pela rua. Então ele era um gato que talvez não aceitasse mais assim o domínio humano sobre ele, entendem? Não era aquele gato que você prende dentro de casa. Ele era um gato livre, solto. Mas eu, para tranquilizá-la, falei: lógico, dona Cecília, conte comigo, eu não vou deixar faltar água para ele, eu não vou deixar faltar comida para o Torrada, a senhora pode ficar sossegada. O que a senhora dá para o Torrada? Ela me explicou que ela dava de tudo e dava mesmo. Ela dava da própria comida dela, ela passava para o Torrada, não era um gato criado à ração. E foi muito triste, sabe? Esse dia eu até chorei quando a senhora Dona Cecília foi se despedir de tudo na casa. Ela se despediu das plantas, ela se despediu dos passarinhos que vinham no seu jardim, ela se despediu das frutas que eram produzidas no seu quintal. E o que mais me comoveu foi quando ela pegou o Torrada no seu colo e abraçava. Torrada, meu companheiro de 10 anos, há 10 anos o Torrada já estava com ela. Torrada, meu companheiro dos últimos 10 anos, eu tô mudando, eu tô indo para um outro lugar, Torrada. O pessoal fala que lá vai ser melhor para mim. Eu não acredito muito não, porque eu não posso te levar, Torrada. Como eu gostaria de que você fosse comigo. Se você pudesse ir, com certeza seria um bom lugar. Mas aonde quer que eu esteja longe de você, Torrada, não vai ser igual. Tudo vai ser tão triste, Torrada. Ô, Torrada, você tá entendendo o que eu tô falando? Isso tudo eu acompanhei de perto, sabe? E na medida em que ela falava, era impossível para mim segurar as lágrimas. Ô, Torrada, eu vou ter que me mudar sem você. Mas ó, a Dona Yara vai tomar conta de você, viu? Ela vai dar água, né, Dona Yara? Sim, Dona Cecília. Ela vai te dar água, ela vai te dar comida. Nada vai faltar para você, viu, Torrada? E foi assim, sabe? Nesse clima pesaroso, numa despedida, numa tristeza muito grande, que eu vi a Dona Cecília entrar depois naquela caminhoneta chique do filho e ser levada para o asilo. E o Torrada, o gato, ficou. Mas como eu disse, eu tentava trazer o Torrada para dentro da minha casa, mas quem falou que ele vinha? A casa ficou fechada, mas o Torrada não saía de lá. O Torrada, ele era um gato indomável. Por esse ponto de vista, ele não parava. Em cima do muro, no meio da rua. Mas a gente observava que o Torrada, depois da saída da senhora Dona Cecília, ele se entristeceu. Ele vivia moado, mas sempre deitado lá na casa fechada. Havia uma varanda e naquela varanda ele passava o dia. Eu chamava. Tem um jeito característico de chamar o gato, né? Eu aprendi. Aliás, eu aprendi isso quando criança. Você faz assim, o gato te atende. Eu acho que seus ouvintes que têm gato ou que foram criados com gato sabem disso. Você fez isso, ó. O gato te atende. Então eu levava. De início eu comecei a levar ração. Eu fui num veterinário, aí esse veterinário, o doutor Ricardo, ele não ficava muito distante da minha casa. Ele me orientou e falou: não dê pro gato, ainda mais é um gato de uns 10 anos. Não dê. Não dê ao gato comida de humano, não. Dê ao gato comida de gato. Eu tenho uma ração aqui especial, ele vai adorar. Aí ele foi lá, pegou essa tal dessa ração, eu levava lá pro gato. Mas eu comecei a observar que o Torrada, ele não estava comendo aquela ração. Então eu, contrariando o veterinário, eu pegava agora também um pouquinho da comida que sobrou da panela, colocava num pratinho, colocava pro Torrada. Mas mesmo assim, o Torrada não estava com bom apetite.
E outra coisa, sabe? O Torrada, ele já não estava saindo para passear da forma que ele fazia antes. Ele já tinha perdido um pouco daquela energia dele com a saída da Dona Cecília. Ele já não subia nos muros, ele não andava pelas ruas. Eu comecei a temer de que o Torrada adoecesse, de que o Torrada pudesse até morrer. Comecei a ficar com esse medo e, ao mesmo tempo, com aquela tristeza de saber que a Dona Cecília tinha ido embora. Eu não sei o que vão pensar os seus ouvintes, mas sabe, exatamente por tudo isso eu já não estava mais gostando do filho da Dona Cecília, desse Márcio, porque eu achei que ele não precisava fazer nada daquilo com a mãe. Eu estava com muita saudade da Dona Cecília, mas quem estava sentindo uma saudade maior, com certeza, era o Torrada. E não tem coisa mais comovente e tocante do que um animal triste. Não demorou, o Torrada sumiu. Ô, gente, vocês não viram um gato? Aí eu dizia, é o da Dona Cecília. O Torrada, eu saí pela vizinhança toda procurando. O Torrada desapareceu. E eu vivia agora pelos cantos tentando encontrar o Torrada. Levava sempre comigo a água, a comida, esperando localizá-lo, perguntando para Deus e o mundo se alguém tivesse visto o gato. Até uma foto dessas que a gente consegue fazer pelo computador, a minha filha fez, ela imprimiu, eu distribuía naquela região toda. Se alguém tivesse alguma notícia do Torrada, que por favor me avisasse. Em contrapartida, com o Torrada desaparecido, o filho dela, o Márcio, apareceu por lá. Eu vi que esse Márcio abriu essa caminhonete, descia dessa caminhonete e entrava na casa. E teve uma hora que eu não suportei e perguntei para ele, Márcio, o que está acontecendo? E ele me respondeu, falou, puxa, eu estou atrás do gato e não estou encontrando. Aí eu contei para ele, eu falei, olha, já tem uns dias. Aquelas alturas, já fazia pelo menos uns 8 dias que o Torrada tinha desaparecido. Eu disse, olha, já tem uns dias, ele sumiu, ele desapareceu. A gente não tem controle sobre ele, ele é um gato livre. Falou, puxa, você não imagina o que minha mãe está passando sem esse gato lá na casa de repouso onde ela está. E eu, para forçar um pouquinho a barra, sabe, eu rebati, falei, no asilo onde você a colocou. Eu queria que doesse também no coração dele. Ele me olhou assim meio estranho, se calou, porque eu senti que aquilo de certa forma havia tocado o coração. E ele prosseguiu, é que a minha mãe está tão triste, ela adoeceu sem o gato. E ela, conversando com a diretora da casa de repouso, ela conseguiu convencer a mudar o estatuto lá da casa de repouso, e a senhora autorizou eu levar o gato para lá. Você está brincando? Não, é sério. E agora eu chego aqui, cadê o gato? Por favor, a senhora não me ajuda? Você não imagina o que eu estou lutando, até já imprimi uma foto do Torrada. Nós colocamos aqui em todo o bairro, em toda a região. Eu estou esperando também uma notícia dele. Oh, meu Deus do céu. Aonde esse gato se meteu, ele dizia. E eu tinha vontade, sabe, de dar uma resposta bem forte para ele. Mas é que eu sou uma pessoa extremamente educada e me segurei nessa hora, mas que eu tinha vontade, eu tinha. Aquilo tudo foi tão forte que comecei a fazer uma novena, Santa Rita de Cássia. É uma santa da minha devoção. Comecei a fazer a novena de Santa Rita, pedindo a Santa Rita que me ajudasse a localizar aquele gato. Aonde estava o Torrada? Porque, de certa forma, a senhora Dona Cecília havia deixado o gato sob a minha responsabilidade. Mas eu já disse a vocês todos que estão acompanhando, era um gato indomável, não era aquele gato que eu podia pegar na casa e prender na minha. E se eu fizesse isso, talvez o gato tivesse também morrido, sei lá, passado por um grande estresse. O gato era para viver como ele vivia, livre, solto. Fiz a novena de Santa Rita, à espera de que eu pudesse ter alguma notícia. E foi exatamente no 9º dia da novena de Santa Rita que vocês não podem imaginar o que aconteceu.
vejo o movimento da caminhoneta do filho Márcio estacionando em frente à casa de Dona Cecília. Era o último dia da minha novena. Eu havia acabado de fazer a novena. Quando eu escutei o barulho da caminhoneta, eu saí correndo. Quem sabe ele tivesse alguma novidade, alguma notícia a respeito da Dona Cecília, ou quem sabe a notícia fosse a respeito do Torrada. Chegando na varanda, eu já tive a visão completa e perfeita da caminhoneta na frente da casa. Ele abriu a porta dele e aí ele foi e abriu a porta do carona no banco da frente. E eu não acreditei quando vejo a Dona Cecília descendo do carro. Meu Deus! Ele trouxe a Dona Cecília de volta. A Dona Cecília descendo da caminhoneta. Só que a surpresa maior veio agora. Quando a Dona Cecília colocou os pés na calçada, que ela levantou o corpo dela com uma certa dificuldade para quem tem 87 anos, eu vejo o Torrada pular da caminhoneta na calçada. Com aquele jeito dele, gato de ser, felino de ser. No que ele pulou, ele já se espreguiçou ali mesmo na calçada. E eu comecei a rir, a sorrir, que foi virando uma risada. Eu estava feliz, eu não tinha entendido nada do que estava acontecendo ainda. Mas eu estava feliz pela cena que eu estava assistindo. Foi quando a Dona Cecília me viu. Oi, Yara! Voltei, Yara! Ela levantou a mão direita dela, com aquele jeitinho dela. Oi, Yara, voltei! Eu disse, espera aí, Dona Cecília. Eu saí pelo portãozinho da minha casa, corri, dei um abraço nela, enquanto que o filho já abria o portão da casa e o Torrada, o gato, já tinha entrado na frente. Pelo jeitão gato dele de ser, ele não esperou nem que o portão fosse aberto. Já pulou sobre o muro e do muro para dentro da casa. Faltava, no entanto, eu compreender o que, na verdade, havia acontecido. E a Dona Cecília, depois de ter entrado para dentro da sua casa, acompanhada por mim, sentamos-nos naquela mesa que ficava bem na sala dela, uma mesa gostosa, e ela começou a me contar. Dona Yara, a senhora nem imagina o que aconteceu. Estou ansiosa por saber. Ai, que susto que tinha dado Torrada. Esse gato sumiu. A senhora acredita, Dona Cecília? Acredito, pois o gato fez uma coisa que a senhora não vai acreditar. O quê? Ele apareceu sozinho no asilo. Como é que foi? Ele apareceu sozinho no asilo. Era inacreditável, porque o asilo ficava dali mais de 5 quilômetros. O meu marido fez questão, inclusive, de pegar o carro, nós fomos juntos e contamos, mais de 5 quilômetros. O veterinário que nos atendia, o Dr. Ricardo, ele contou que gato, ele anda a 300 metros da casa onde ele está. Segundo dizem, e o próprio Dr. Ricardo explicou, que o gato, ele não dista da casa 300 metros, 350 metros é o máximo. Porque acredita-se que o gato, ele não se apegue ao dono, ele se apegue ao lugar, à casa aonde ele mora. Mas o Torrada contrariou completa e totalmente essa tese, porque o gato, ele era ligado na Dona Cecília. Então o que o gato fez naquele desaparecimento dele? Ele empreendeu uma viagem atrás da dona. Como isto aconteceu? Olha, o veterinário, o Dr. Ricardo, não soube explicar, mas ele foi atrás da dona. E de acordo com a medição feita pelo meu marido, depois de 5 quilômetros e 300 metros, ele chegou ao asilo, sozinho, sem ter sido levado, conduzido por ninguém. Aliás, aqui um parênteses, vocês acreditam que depois o filho dela chegou a me questionar? Desculpa eu falar assim com a senhora, disse o Márcio. Muito educado, rapaz, viu? Engenheiro, muito educado, mas ele falou assim para mim: ô, Dona Yara, desculpe eu questioná-la, não teria sido a senhora que teria conduzido o gato para perto lá do asilo?
Eu olhei para ele e eu não consegui responder, porque qualquer resposta minha teria sido dura demais. Ele entendeu. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ele falou: "A senhora, por favor, me perdoe, eu já me arrependo de ter feito a pergunta que eu fiz." Eu ainda comentei: "Ainda bem." Mas a história era fantástica. O gato, que não tem esse hábito, não tem esse costume, ele empreendeu uma viagem de mais de 5 quilômetros, como dissera meu marido, medindo com o carro, 5 quilômetros e 300 metros, em busca da sua dona, a dona Cecília. A cena foi tão comovente lá no asilo, ou na casa de repouso, conforme prefere o filho dela, o Márcio, que todas as pessoas do asilo choraram a respeito do reencontro havido entre Torrada e a dona Cecília. O filho estava lá exatamente no instante que isto aconteceu. Chegou minutos depois. E nesse dia, o coração dele acabou sendo tocado. E eu entendi porque o coração dele foi tocado. Porque o Torrada demonstrou que amava mais a dona Cecília do que ele próprio sendo filho. Ele foi surpreendido pelo amor do gato Torrada pela mãe dele. Então ele resolveu, na hora, tirar a mãe do asilo. Pediu perdão a Deus pela maldade que fizera e trouxe os dois de volta para o aconchego do lar. O Dr. Ricardo, veterinário, e eu, nós aprendemos definitivamente que gatos podem ser levados num saco para longe. Alguns voltam para a casa antiga, outros não conseguem. Talvez não consigam porque sejam atropelados pelo caminho. Há relatos de gato andar até mais de 1.000 quilômetros em busca do dono e da antiga casa onde morava. Isso tudo eu passei a pesquisar. Eu me interessei pela vida dos felinos e aprendi que os animais estão bem próximos de Deus. Disso eu não tenho dúvida. E muitas vezes mais perto de Deus do que possa estar qualquer ser humano. A história do gato Torrada com a dona Cecília ganhou páginas na Gazeta local da nossa cidade. Virou reportagem, virou história. Aliás, uma história que eu quero hoje torná-la pública através do seu canal, para dizer que muito temos a aprender com os animais e até mesmo com um gato fujão, independente, que, de acordo com o próprio veterinário, ama apenas a residência e não se distancia dela mais do que 350 metros. Doutor veterinário, realmente nesse mundo há muitos mistérios. Explicações necessárias para o final da minha história. Eu continuei morando ali na mesma casa, aliás, eu moro no mesmo lugar até hoje. A senhora Dona Cecília, ela faleceu aos 93 anos de idade. E a coisa mais impressionante foi que quando ela morreu, o Torrada ainda estava vivo. Mas eu continuei cuidando dele, mas não por muito tempo. 2 meses apenas. Após isso, ele também se foi. Uma história impressionante de um gato com a dona Cecília. Você acredita que perto da minha casa tinha a dona Benedita, uma senhora espírita, que certa vez ela me disse, obviamente, já de idade avançada, dona Benedita, e eu não sei se devo ou não acreditar piamente nela, mas ela falou e em respeito eu quero colocar aqui. Dizia a dona Benedita que o gato Torrada tinha algum envolvimento com o falecido marido dela. Será? Deixo para que vocês comentem abaixo do vídeo. Obrigado por tudo e até a próxima.
all that we could be. No other dream I've had means a thing. Kids and a picket fence sounds good to me. But growing old hand in hand is all I need. As the years go by, we might get older, but love will grow stronger. I don't need more time to know that forever